Muito bem, vamos falar um pouco sobre dissociação iônica dos compostos iônicos e a ionização dos compostos covalentes, os moleculares, né? A dissociação iônica, como o próprio nome diz, é só a separação dos íons, dissociação iônica, separação desses íons do composto iônico sólido, ou por fusão ou por solvatação. Um composto iônico, quando passa do estado sólido para o estado líquido, os íons que no retículo cristalino sólido estão só em estado vibracional, eles começam a vibrar mais, e aí até que chega uma hora que eles adquirem a cinética de líquido, e aí então aconteceu a fusão, né? Então apareceram íons no líquido porque se separaram aqueles íons já existentes no retículo cristalino. Muito bem, outra maneira de dissociação iônica é quando um composto iônico cai na água ou em um solvente polar, mas a gente trata de soluções aquosas, né? A água é uma molécula angular, que pode ser representada assim, ó, como um telhadinho, né? Mas nesse telhadinho a água é polar, né? E o lado negativo dela é no biquinho do telhadinho, e na parte de baixo é o lado positivo da polar molécula de água. Muito bem. Quando o composto iônico cai na água, as moléculas de água elas querem se aproximar, né, tanto do cátion como do ânion, do retículo cristalino sólido. Só que perto do ânion elas viram o lado positivo delas, perto do cátion elas viram o lado negativo delas, mas de tanto querer ficar em volta desses íons, elas acabam fazendo com que os íons se afastem, se desassociem do retículo cristalino, e aí elas terminam de ficar em volta, numa interação que chama interação íon-dipolo, uma interação mais forte que a ponta de hidrogênio. Então, o composto iônico ele pode dissociar ou por fusão, de vibrar mais até passar para o estado líquido, ou por solvatação. Esses íons no líquido são chamados de íons livres, porque tem liberdade de movimento no líquido. Na ionização, não tem dissociação. Aqui a solvatação realiza outra coisa, realiza uma reação. E na ionização, a gente tem formação de íons. Na dissociação, separação de íons existentes. Na ionização, formação de íons onde não existia íons. São compostos covalentes determinados. Deixa essa abelha passar. São determinadas substâncias covalentes, né? A gente sabe são principalmente os ácidos e fenóis, mas determinadas substâncias moleculares que reagem com água produzindo íons. Então aqui começa com a solvatação, mas os íons são produzidos em determinadas substâncias que não tinham íons, que eram substâncias covalentes. Começa com a solvatação, que as moléculas de água elas começam a querer ficar em volta desse hidrogênio positivado em uma ligação polar, onde o elétron do hidrogênio foi ficar muito longe do hidrogênio. Nessa ligação covalente polar ele está relativamente positivado, e as moléculas de água começam a querer ficar em volta dele até que arrancam ele da molécula. Quando arrancam, cada cátion arrancado, porque ele sai sem conseguir levar o elétron dele, cada cátion arrancado gruda em uma molécula de água, formando um íon hidroxônio, tá vendo? E aí as moléculas de água terminam de ficar em volta dele, ligado na molécula, vira um cátion composto, chama hidroxônio, ou hidrônio. E o cloro da molécula de ácido se tornou um cloreto, né, um ânion, e termina de ficar com a interação íon-dipolo, com as moléculas de água viradas com o lado positivo para o ânion e negativo para o cátion. É uma solvatação de ácidos. Muito bem. Bom, falando sobre condução elétrica. Aqui uma poesia de quem não sabe nem escrever direito. Bom, desculpa, continuando. O composto
iônico sólido não conduz, porque os vibrantes íons que compõem o retículo cristalino iônico sólido não apresentam mobilidade satisfatória à condução. Na dissociação iônica, que pode ser por fusão ou solvatação, os íons adquirem essa mobilidade necessária à condução, porque eles se tornam íons livres. Também nas ionizações, quando determinadas moléculas, ao ionizarem, começando pela solvatação em água, produzem íons no meio aquoso, acabam também gerando íons livres. Então, tanto na dissociação iônica dos compostos iônicos, como nas ionizações dos ácidos, a gente fica com uma solução de íons. E uma solução de íons é chamada de solução de íons livres, ela é condutora, pelo seguinte mecanismo que a gente vai mostrar agora. O átomo de Na fala oi, aí o átomo de Cl fala oi, aí o átomo de Na fala sim, nossa, eu sou eletropositivo, eu ando tão tenso, eu precisava ficar mais estável, descarregar, pensei em você. Aí o átomo de cloro fala, adoro, porque ele era eletronegativo e também ficava mais estável quando recebia uma carga. E aí eles formaram um NaCl sólido. Quando esse NaCl sólido caiu na água, aconteceu a dissociação, mas ninguém devolveu e nem pegou de volta o elétron porque eles estavam estáveis e felizes. No entanto, havia na solução um fio que trazia elétrons e outro fio que levava elétrons. Assim, o fio que trazia elétrons era negativo e o fio que levava elétrons era positivo. Caramba, apesar de estáveis e contentes com suas cargas, eles começaram a sentir atração. O Na não queria ganhar elétron, o Cl não queria perder elétron, mas eles foram atraídos pela eletrostática até os fios, e aí, quando eles encostaram, puff, ele virou de novo um átomo e eletropositivo com o elétron recebido de volta. O outro virou um átomo porque perdeu o elétron e deixou de ser um íon. Aí um olhou ao outro e falou, oi, e tudo começou de novo. Eles formaram um composto, viraram íon, se separaram. Cada vez que o Na+ encosta aqui, entra um elétron na solução. Cada vez que o Cl- encosta aqui, sai um elétron da solução. Então essa solução se torna eletrolítica. Ela se torna condutora de eletricidade se dentro dela tem íons por esse mecanismo aí. Íons com mobilidade no meio aquoso tornam a solução iônica condutora de eletricidade. Os íons no líquido podem ser de compostos iônicos dissociados ou compostos moleculares que têm a propriedade de ionizar. É isso aí.